Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal para gravar a resenha de mais um livro e dessa vez eu escolhi algo do campo da filosofia e também do campo da literatura. Pode ser considerado, esse livro pode ser considerado na interface entre esses dois campos, que é um clássico do Friedrich Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, livro que li faz alguns anos e que gostei por demais dessa leitura. Não me considero um nietzschiano, um discípulo, um seguidor de Nietzsche, mas posso dizer que tenho algumas leituras feitas na obra de Nietzsche, e Nietzsche é um dos filósofos contemporâneos que mais chama a minha atenção pelas rupturas de pensamento que ele propõe. E é claro, eu tenho um interesse especial na crítica que Nietzsche faz à religião e à religião cristã de um modo específico. Por isso hoje eu gostaria de fazer a resenha desse livro, que é um livro que me causou um impacto muito grande na época de sua leitura, Assim Falava Zaratustra. Deixa eu começar comentando o seguinte: eu não considero que esse livro seja uma porta de entrada ao pensamento desse filósofo. Acho que existem livros mais tranquilos de serem lidos, por conta do estilo que Nietzsche adota nesse livro. Quando você pega esse livro e você tenta lê-lo, você vai perceber de cara que é um estilo muito mais próximo das narrativas literárias do que propriamente o estilo dissertativo da reflexão filosófica, tá? Claro que isso não diminui a importância do livro. Eu, na minha opinião, acho que isso traz um brilho, inclusive, maior, porque é em meio a essa narrativa literária, pouco conceitual, que Nietzsche vai apresentar nessa obra praticamente uma síntese de todos os temas que ele trabalhou a partir de sua perspectiva nihilista. Primeiro, quem é Zaratustra, né? Zaratustra não foi um personagem inventado pelo próprio Nietzsche, todo mundo sabe. Zaratustra é uma outra forma de denominar o profeta persa Zoroastro, grande e principal profeta da religião persa, presente ali no Oriente Médio, no atual Iraque. Então, Nietzsche toma esse nome emprestado e recria, melhor dizendo, esse personagem chamado Zaratustra. O livro é muito simples. Zaratustra passa uma quantidade considerável de anos isolados no alto de uma montanha, e a narrativa do livro começa com a descida de Zaratustra. Zaratustra desce da montanha e então começa a peregrinar por várias cidades, vilarejos, entoando os seus aforismos, entoando a sua visão de mundo, entoando os seus adágios, as suas previsões, e a narrativa vai transcorrendo totalmente a partir dessa peregrinação em que Zaratustra vai emitindo aí os seus juízos e fazendo as suas reflexões, muito fortemente marcadas por figuras de linguagem, por metáforas, e a partir delas o Nietzsche, né, que está por trás da escrita, vai apresentando e resumindo os principais conceitos da sua obra. Em um outro livro do Nietzsche, na verdade a autobiografia de Nietzsche, o Et Homo, que é um livro onde Nietzsche recupera nem tanto os aspectos biográficos da sua vida, mas é quase que uma autobiografia literária. Ele faz um resumo dos principais livros que ele tinha escrito até então. Nesse livro, no Et Homo, o Nietzsche, inclusive, declara que o Assim Falava Zaratustra havia sido a melhor coisa que ele havia escrito, o que a gente chama de opus magnum, né? A obra magna da vida do próprio Nietzsche, e ele mesmo confessa isso nesse livro. Bom, como eu disse, é um livro de metáforas, um livro de símbolos, e é difícil, inclusive, eu explicar porque ele vai trabalhando todos os conceitos de sua filosofia nihilista através dessas metáforas colocadas nos lábios e nos discursos do profeta Zaratustra. Eu vou apenas exemplificar, e para ir terminando essa resenha, essa simples resenha, de todas essas metáforas apresentadas, e aqui para colocar um pouquinho de sabor nessa resenha e talvez fazer você
vir ler o livro, eu encontrei aqui uma das reflexões mais belas que eu considero, eu não li, óbvio, não li nem a terça parte da tradição filosófica, mas de tudo que eu li, do pouco que eu li em filosofia, eu encontrei uma das reflexões mais belas e profundas presentes aqui nesse livro, que o Nietzsche chamou de 3 metamorfoses do espírito, que ele está falando, claro, da saga de amadurecimento humano. As 3 metamorfoses do espírito, esse discurso de Zaratustra, ele é o primeiro discurso, quando Zaratustra desce da montanha. Então, Zaratustra vai explicar como o espírito se transforma em camelo, como esse camelo se transforma em leão e como, finalmente, esse leão precisa se transformar numa criança. E aí dá para explorar essas metáforas das maneiras mais possíveis que se possa imaginar. Então, o camelo, nós poderíamos pensar nas pessoas subservientes, nas pessoas de pouca crítica, nas pessoas que se submetem ao mando do outro, das pessoas que não têm a sua história de vida sobre as suas próprias mãos, elas não são diretoras da sua própria história de vida e do seu destino. Esse camelo, que aceita a carga de forma servil e covarde, precisa se transformar num leão. O leão é um iconoclasta. O leão é aquele personagem que, segundo Zaratustra, é um destruidor de valores. O leão é um rebelde. O leão é um revolucionário. O leão é aquele que usa sua força para se impor e para romper com os grilhões impostos ao camelo. Aí você poderia dizer, poxa, esse é o estágio da vida, esse é o estágio do espírito ideal, o sujeito poderia parar aí e viver como um leão para sempre. E Zaratustra então diz, mas isso não basta. O leão precisa vir a tornar-se uma criança. E aí Zaratustra vai dizer, a criança é inocência pura. A criança é um eterno recomeço. E esse é o caminho para o qual o espírito humano deve rumar. Então eu acho isso de uma beleza enorme. Acho que isso pode ser explorado em várias dimensões. Esse aqui é apenas um dos vários discursos que Zaratustra vai proferir ao descer da montanha. Então eu quero convidar você, talvez não tenha começado aí, talvez não tenha lido nada sobre Nietzsche. Repito, são metáforas, não são metáforas fáceis de serem interpretadas. Acho que elas ficam melhor compreendidas se você já tiver compreendido conceitos fundamentais da filosofia de Nietzsche, ou seja, se você já tiver feito outras leituras ou de Nietzsche ou dos comentadores. Mas, se você não tiver feito isso e deseja ser provocado por esse filósofo, eu quero então recomendar na resenha de hoje Assim Falava Zaratustra. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Se você gostou, curta aqui esse vídeo, se inscreva em nosso canal e nos ajude a difundir esse conhecimento para mais pessoas. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.